Bem-vindo a mais um programa da Sou do Esporte em parceria com o Grupo Bandeirantes. Eu estou aqui com o senador do esporte brasileiro. Eu acho hoje, né, eu considero um dos maiores entusiastas do esporte na parte das políticas públicas, né, no interesse pelo esporte nacional. Senador Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro. Bem-vindo ao programa da Sou do Esporte. Muito obrigado, Fábio, a você e toda a grande audiência da Band. A gente está aqui com um tema que está quente, né? A gente vem debatendo isso, né, ao longo do tempo com relação ao esporte, mas as apostas esportivas, né? O que a gente vai fazer com as apostas? Não é uma realidade só do Brasil, já é uma realidade internacional. Ela está efetivamente dentro do esporte, com muito patrocínio. Não tem mais, eu acredito, como, né, retroceder esse momento, mas o que a gente pode fazer para a gente melhorar e não encontrar casos como manipulação de resultados? Pois é, o esporte escolheu as apostas. Eu lastimo muito, porque o esporte não é um jogo de azar. E está tudo colocado dentro, né? Tudo é jogo. Então, tudo é jogo, então aposta em tudo. E o esporte não é um jogo de azar. Você tem aí o tigrinho, a roleta, blackjack, que foram também, junto nessa lei das apostas, foram permitidos, né? O que, inclusive, também é muito ruim, porque ali tem manipulação da máquina, e a máquina nem no Brasil tá na China, tá no Chipre. Eu quero saber como é que o governo vai fiscalizar essas empresas dos jogos de azar, né? Roleta, blackjack e outras, cujas máquinas não estão nem aqui em solo brasileiro. Mas o esporte é mais complicado, porque mexe com a paixão do torcedor. Em 2009, a UEFA teve um dos maiores escândalos, né? Um caso de manipulação, e os governos lá na Europa, eles se uniram em diversas medidas para reprimir a manipulação do resultado esportivo, já que o esporte escolheu as apostas. No Brasil, a gente ficou muito preocupado com a arrecadação. A gente não, o governo federal. Ele mirou a arrecadação, embora ele tenha dado 1 ano de lambuja, de imposto grátis para todas as casas de aposta, porque a regulamentação só passa a vigorar no ano que vem, embora elas já estejam operando sem pagar imposto, 1 ano inteiro sem pagar imposto. Isso é um passivo que certamente a Receita Federal vai ter que cuidar, e talvez a gente tenha que legislar sobre esse passado em algum momento. Mas as apostas esportivas começou a pipocar aqui no Brasil, porque não é um fenômeno, não é privilégio nosso ou não é exclusividade nossa a manipulação de resultados esportivos. Começou no mundo inteiro isso. Só que aqui no Brasil o governo se preocupou com a arrecadação e não com a rede de proteção do apostador, né? Seja em razão da ludopatia, de problemas de saúde mental, suicídio. Outro dia eu vi um caso triste do rapaz que vendeu a filha de 5 meses. Olha onde é que a gente está chegando. É uma desgraça social o que está acontecendo com as apostas, por essa falta de regulamentação que só começa no ano que vem e pela manipulação que a gente está vendo que existe. Embora, Fábio, muitos queiram negar. A negação é o pior sintoma, eu tenho dito, porque se a gente nega, a gente não enfrenta o problema. E o problema está aí, existe. É na Série A, B, C, D, é no campeonato regional, é até no Sub-20, como a operação recente aqui no Rio de Janeiro, né, revelou, que é desdobramento de outras, que tem uma rede, tem células que transitam pelo território nacional, manipulando resultados de competições. E hoje um atleta que está lá no Mato Grosso, por exemplo, amanhã ele pode estar jogando num clube de Série A, pode estar lá no Cuiabá amanhã, só que ele já participou de manipulação numa divisão abaixo, num campeonato regional, né? Então eu acho que todos os clubes e a Confederação Brasileira de Futebol que tem sometido, todos têm que se unir junto com o governo para criar mecanismos de controle, e é isso que a CPI tem jogado luz e tem buscado, e certamente haverão recomendações tanto para a CBF quanto para o governo de forma construtiva. Além das medidas que a gente está tomando, né, que já deve vir a extradição agora do segundo maior manipulador de resultado do Brasil, que confessou o crime à CPI. Então a CPI ela já produz resultados nas duas frentes. Por ignorância, né? Eu até fiquei surpresa pela questão da manipulação em cima de cartões, cartão amarelo, cartão vermelho. Para mim, quando você apostava quando criança brincando, né? Era uma questão de, vamos ver quanto faz o gol, né? 3-1 vai ser esse jogo.
Por que que a gente, ou seja, talvez por ignorância, tá? Por que que as apostas já não são em cima do resultado? É tão mais fácil você controlar, porque fazer um gol é difícil. Agora, fazer um cartão amarelo, um cartão vermelho, né? Provocar um cartão amarelo, provocar um cartão vermelho, uma penalidade, e etc., você efetivamente tem uma facilidade maior. Por que que talvez não ir em cima do resultado do jogo e não dessas variantes em cima do jogo? Essa deve ser uma recomendação, e você já até antecipa aqui, Ai, em primeira mão, Fábio, que você bom, então eu dei antecipa. a ideia. Deve ser uma recomendação da CPI. Isso foi discutido na lei das apostas, mas, de qualquer maneira, apenas a gente criaria uma dificuldade. Claro, mas Né? disso E se eu trata. acho que a gente tem que, quanto mais dificuldades criarem, menor os riscos de manipulação, porque vai dar trabalho a pessoa maior manipular. E por que eu digo isso? Porque, assim como o esporte escolheu as apostas e não haveria como a gente continuar com a proibição sobre essas apostas, porque são sites internacionais. Claro. As pessoas já estavam apostando desde a lei que o Temer aprovou e que faltava regulamentação e que só veio agora, muito mal regulamentada. Está aí um bando de remendo, mas só agora veio. Então, a mesma coisa com relação aos cartões, ou até escanteio que eles apostam. Cartões, escanteio... Tudo, porque aposta em tudo, né? Lá na Inglaterra, que é o berço das apostas, eles apostam até em eleição. Nos Estados Unidos agora, eu voltei, fui acompanhar a eleição americana, eles estavam apostando em resultado de eleição. Aqui, o TSE... Mas resultado, né? Mas resultado, né? Ninguém estava apostando se a Kamala ia tropeçar, né? Antes de subir. Bom, pelo menos não que eu saiba. Embora eles apostem em tudo. Mas a mesma dificuldade haveria ou haverá, embora seja necessário, eu acho, a gente diminuir os pontos de conflito, né, de manipulação, porque os sites chineses eles vão continuar oferecendo a aposta no cartão amarelo, no cartão vermelho. Né? Mas pelo menos você restringe isso para quem está aqui dentro do Brasil. Mas se você coloca isso, pode até... Mas vão ser sites não digamos, recomendados. A Itália, Fábio, ela está com esse problema, porque ela está querendo ser rígida, então ela vai lá e derruba o site. Aí abre outro site, aí ela derruba outro, aí abre outro. Então virou uma busca de gato e rato, né? Mas dá trabalho, tudo na vida dá trabalho e tem... A fiscalização dá trabalho. E tem que ser assim. Porque, pelo menos no esporte, você apostar no resultado esportivo, vá lá. Numa partida de futebol, que é um esporte coletivo, a verdade é que os riscos de manipulação são menores, embora seja onde estão acontecendo os maiores casos no Brasil, pela corrupção de árbitros, pela corrupção de atletas e pelo desinteresse das casas de aposta em tratar desse problema, e dos próprios clubes, que muitas vezes terceirizam, né, o seu departamento de futebol, principalmente clubes aí regionais, campeonato regional, sub-20, é muito comum. Agora, essa terceirização é uma outra questão que lá na CPI a gente está avaliando, de criar uma legislação que iniba a terceirização, ou pelo menos tenha uma previsão, exija certidões, exija um ficha limpa para poder terceirizar esses clubes de futebol. E com relação aos cartões, para você ver como é que não é adequado esse tipo de aposta, porque no futebol, vou te falar do futebol, muitas vezes é uma estratégia o atleta tomar um cartão amarelo ou tomar um cartão vermelho, porque ele pode estar pendurado, como dizem, e ele pode escolher, aquele jogo ali que é mais fácil, e é melhor eu cumprir naquela partida, então eu vou tomar um cartão amarelo nessa. Aí ele faz uma reclamação lá, toma um cartão amarelo, cumpre na partida mais fácil, para poder estar em campo no grande clássico na rodada posterior àquela. Então, muitas vezes é usado como estratégia. E é difícil você distinguir a estratégia da aposta manipulada. Né? Então, essa sua sugestão, posso dizer, até o senador Cajuru, que é o presidente, ele se manifestou recentemente na mesma linha, e realmente é um senso comum, começa a ser construído dentro da CPI. Porque a gente tem que também entender que a aposta está focada no futebol, mas ela já está se desdobrando para outras modalidades. E se a gente entrar na regulamentação de cada modalidade e abrir essa que não seja o resultado, a gente vai ter várias regrinhas para uma coisa só, que são apostas, né? Não, então... aí ficaria uma coxa de retalho. E essas outras modalidades, né, Fábio? O futebol, como eu disse, é um esporte coletivo, embora tenha tido, talvez pelo interesse maior do apostador, da demanda, tem tido também um maior caso de manipulação,
Mas veja, nos esportes individuais, É claro. o problema das apostas no esporte, porque o esporte individual, um tênis, por exemplo, né, é muito passível, você só depende de uma pessoa. Se É não isso for um aí. jogo de duplas, você só precisa de uma, né, no single lá para perder um resultado, né, ou para fazer um resultado manipulado. Por isso que eu lamento muito que o esporte tenha escolhido as apostas. Você sabe, Fábio, meu pai era turfista, Uhum. né? E no Brasil, embora digam que o jogo era proibido, além dos jogos da Caixa Econômica, né, que estão aí disponíveis quase diariamente para a população que queira apostar, né, que é uma concessão pública, você tem o turf, É historicamente, claro. né, o Isso não corrida de aposto. cavalo. Meu pai era turfista e foi presidente da comissão de corrida do Jockey, acho que a vida inteira, até falecer. Por quê? Meu pai tinha cavalo, mas meu pai nunca apostou no cavalo dele. Às vezes, naquela época do jornal, tinha lá os É. prognósticos e os resultados dos páreos antigos. Aí eu olhava e falei, papai, teu cavalo correu ontem, pagou 20 vezes, você nem me avisou. Meu filho, eu gosto da corrida de cavalo, eu não gosto de aposta. Sabe por que eu não gosto de aposta? Ele apontava para as arquibancadas do Jockey Club. E aí esse é que é o problema. Quando a aposta é o principal e não a disputa esportiva, o público se afasta. E é isso que está acontecendo com a manipulação. O risco maior hoje é do futebol perder público, Perder a ficar credibilidade, né? desacreditado. Os atletas ficarem sob suspeita, todos, embora a gente saiba, como qualquer profissão, é um ou outro, né, que está sujeito a esse crime ou está disposto a praticar. E tem uma questão também, né, senador, que a gente tem muitos jogadores, né, e tem, às vezes, que estão em situações, digamos assim, que vêm de origens mais humildes e que, eventualmente, podem estar até sendo coagidos para cometer determinada, né, porque quer que aquela comunidade... Inclusive porque a gente já viu agora, nesse desdobramento das investigações da CPI, a participação de grupos É criminosos. isso, Né? é O isso. PCC em São Paulo, atuando junto a clubes, entrando na política dos clubes, né? Dominando o departamento de futebol, e aí ele traz os atletas, ele mexe com o sonho dos meninos, ele promete um dinheiro que esses meninos nunca viram na vida para manipular. Então veja o risco que o esporte corre. Agora, já que o esporte escolheu as apostas, a gente tem que apertar, né? Mas é como você falou, nos Estados Unidos, digamos que é o berço das apostas e também do esporte, vamos dizer assim, né? Já acontece isso também, né? Ou seja, já tem essa experiência. Será que eles tiveram os mesmos problemas? Ou seja, qual é o diferencial? Porque a gente não está inventando a roda, nem na aposta, nem no esporte, nem na regulamentação. A gente está, digamos, um dos últimos países a sofrer, digamos, toda essa intervenção relacionada às apostas. Na Europa já tinha, Estados Unidos, né, também. Qual é efetivamente o diferencial da preocupação do Brasil de outros países? Na disputa de argumentação para aprovar, muitos diziam, mas vários países a aposta já é liberada, está lá na internet, todo mundo pode apostar. A mesma coisa falam com relação às drogas, inclusive. Né? E eu penso que a gente tem que entender como é o nosso país. Não é porque os Estados Unidos liberou a aposta, liberou as drogas, que a gente só vai copiar um modelo e vai dizer libera aqui. Tá errado, porque a gente tem uma concepção de país, de uma realidade cultura diferente. completamente diferente. A gente tem pessoas que andam de fuzil à luz do dia nas ruas. Pô, isso daí, nos Estados Unidos, na Europa, tem tráfico, mas isso não tem. Né? Então, quando você vê grupos criminosos entrando nesse setor de apostas e pegando clubes e atletas, a gente tem que entender que falta uma maturidade também ao apostador, né? que recorre aqui no país. Todos querem, é muito comum, as pessoas querem um dinheiro fácil, né? Elas querem ser celebridade, que celebridade dá muito dinheiro. Né? Elas querem ganhar uma aposta para ficar rica, milionária. E a gente está incentivando isso com mais aposta, com mais propaganda de aposta, e está esquecendo que a gente não alcançou essa maturidade, a educação financeira. Né? Você vê hoje todo o setor do comércio, a própria CNC está com uma ação, né? Está com uma ação lá no STF, e isso foi dito da tribuna do Senado pelo senador Eduardo Girão do Ceará, e eu reforcei no dia que eu votei contrário à lei das apostas o mesmo, que o comércio ia perder recurso, as pessoas iam deixar de comprar roupa, iam deixar de comer fora, e é isso que a gente está vendo que está acontecendo. Tudo bem, eu entendo.
aí tem uma questão do livre-arbítrio, outra questão tem a questão da doença mesmo, do vício. Mas como que a gente poderia proibir? Porque o mercado ilegal está aí. Então eu falo, não, tudo bem, vamos dizer que nós vamos aprovar que não haja apostas mais no Brasil. Como combater a parte ilegal? Não, isso como eu disse, esses sites estão fora do país. É isso. Realmente, você estaria só criando mais dificuldades. Às vezes é bom criar mais dificuldade. O acesso, por exemplo, com a aprovação da lei das apostas, uma criança de 12 anos, de 10, de 16, liga a TV para ver futebol, que é o que ela gosta, e ela é massacrada com um anúncio na placa de televisão da empresa emissora, dos sinais de TV, detentora dos direitos, aposte, bet. Você nem sabe, é tanta bet, você nem guarda o nome delas, porque elas vão se sucedendo uma atrás da outra, num canibalismo de marketing, né? E isso está entrando num público que não é o público-alvo nem da casa de aposta. Ela sabe que ela está errada nisso. Está chegando as crianças dentro das salas de aula, do colégio, aí junta com o celular dentro da sala de aula, a criança apostando. Imagina o dano que isso está fazendo, né? Então, quando eu falo da maturidade e da educação, a gente tem que trabalhar muito isso, porque talvez não fosse possível, até porque o esporte, repito, escolheu as apostas, evitar as apostas, inclusive sites internacionais. Mas a gente não teve cuidado, o Congresso principalmente, né? Eu, o senador Girão e outros tentamos, inclusive, apertar a publicidade, restringir mais, e a gente deve fazer. Eu sou relator no projeto de autoria do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, né? Que vai ser mais rigoroso com relação aos horários, né? Ao público-alvo, aonde são feitas essas propagandas. Então, a gente não vai evitar, mas a gente tem que criar as dificuldades, e já que o esporte escolheu as apostas, realmente o apostador ele ia apostar em sites internacionais de qualquer maneira, né? Embora fosse uma dificuldade, porque também a pessoa não tem tanta credibilidade de botar o cartão dela, né, num site que é fora do Brasil. Eu acho que era uma dificuldade que a gente deveria ter mantido, mas o esporte escolheu e nos cabe agora apertar a regulamentação. Tá, agora a gente está falando, por exemplo, de políticas públicas para o esporte, e vamos manter o tema apostas, porque a gente usa hoje o dinheiro da loteria em lei de incentivo e tudo mais. E o dinheiro de apostas vem também para a parte social e vem também para a parte do esporte. Inclusive para o Esporte Master, é uma emenda minha. Exato. E a gente falou sobre isso. Falamos, por isso que eu lembrei. Então, é importante que também a gente veja, entre aspas, né, se a gente pode ver, o lado bom dessa questão, desse resultado, também para o desenvolvimento, para a questão da massificação do esporte, em comunidades principalmente. Logicamente, tendo execução efetiva desse orçamento, né? Ele se perdendo por aí, que digamos que o problema do poder público não é não ter o dinheiro, é executar da forma que tem que ser executado aquele recurso. Como é que a gente vai receber esse retorno, já que a aposta já é uma realidade, vai haver a regulamentação, esse retorno vai haver, mas como é que a gente vai comprovar que esse dinheiro efetivamente está chegando à ponta? Porque hoje eu penso que, eu sempre digo que a maior frustração é você terminar uns Jogos Olímpicos e ver crianças querendo, né, um salto com vara lá não sei aonde, ginástica artística não sei, e não ter aonde praticar, não ter aonde desenvolver. Então, como é que a gente vai poder mexer nesse cronograma do esporte em termos, olha, temos Jogos Olímpicos, vamos descobrir talentos. O Marco Laporta, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, eleito para a próxima gestão, sentou aqui comigo e falou que o maior problema que ele acha é a descoberta de novos talentos. Né? E a gente precisa massificar o esporte. Então, como a gente cria esse programa? O dinheiro das apostas pode ser usado de forma positiva, né? Muitas federações vão receber esses recursos, mas, sabe, Fábio, o que eu sinto falta no país, e nós que viemos do esporte, né, e vivemos o esporte, falta uma política pública que crie um sistema desportivo educacional. A gente perdeu essa oportunidade com as Olimpíadas, foi uma Olimpíada de obra, de concreto, de dinheiro, de corrupção, e a gente perdeu a oportunidade ali nas Olimpíadas de criar esse sistema desportivo. Um sistema que possa unir a comunidade que tem os talentos, né? As cidades que têm os talentos, elas também têm os professores, muitas vezes, que precisam de apoio, né? Você vai lá aqui no Rio, você vai numa comunidade, no morro,
Você vê ali que tem um professor de luta, tem um professor de futebol, né? Como é que você traz ele para dentro de um sistema? Porque essas ações estão muito espaçadas. As próprias emendas parlamentares, eu tenho um projeto que para mim, de todas as emendas, é o que eu tenho assim, o maior carinho, exatamente porque eu estou formando 4.000, né, alunos, não só no esporte, mas como seres humanos, então com professor, pelo todo o estado do Rio de Janeiro. Então você tem que criar um sistema que se una a comunidade, o aluno, o professor da comunidade, claro, a escola, que é fundamental, aí entra o poder público, os clubes que precisam garimpar esses talentos, que é isso que disse o Laporta, e as confederações e federações. A gente precisa desenhar esse sistema esportivo escolar, coisa nunca antes feita, e eu espero um dia ter a oportunidade de avançar com isso. Não vai ser por lei isso, porque isso tem que ser a iniciativa do próprio Poder Executivo. Não adianta, a gente pode fazer a lei mais linda, mas se não tiver o recurso ou não for empregado dentro de um sistema esportivo escolar, que também garanta que esse aluno esteja frequente na escola, que o outro problema é a evasão escolar dessa juventude, a gente não vai crescer nem como sociedade e nem dentro do esporte, né? Eu imagino a Confederação de Tênis de Mesa, que faz um belo trabalho. Como é que a gente democratiza isso? Toda escola, se levar uma mesa de ping-pong, né, para uma escola, você já vai ver que vai juntar mais de 20 em volta da mesa. Como é que a gente leva, mas como é que a gente leva isso junto com a confederação para dentro da escola? Ou de um sistema esportivo escolar de contraturno, por exemplo? E tem uma questão importante que você está falando, que também foi uma discussão que a gente teve com o Marco Laporta e com a Iane. Hoje a gente tem que encarar que a violência inibe os olheiros entrarem nas comunidades, ponto. Não tem como. Hoje já não tem aquele olheiro do clube que vai lá na comunidade. Cada vez mais difícil que a criança da comunidade tenha acesso ao clube, a um teste. E uma das coisas que eu sinto muita falta, rodando em comunidades no Rio de Janeiro, é que você tem as vilas, você tem eventualmente times, mas que eles não têm oportunidade de fazerem competições das federações municipais. Então, por exemplo, se a gente, aqui no Rio, né, a gente teve aqui o pessoal da Maré e da Rocinha. Eles têm atletas de judô, eles têm atletas de futebol, eles têm atleta de vôlei, eles têm atleta de basquete, etc. Por que a gente, que perdeu clubes ao longo do tempo, eu jogava vôlei pelo Fluminense, tinha a Super Gás Brás, tinha a Lufiquim, já não tem. Hoje você tem alguns clubes e etc. Por que não se cria um sistema municipal de que essas comunidades possam participar das competições oficiais? Porque, imagina, eu entro como o time de vôlei do Complexo da Maré, jogando contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo é mas ali no Flamengo, aquele olheiro está vendo o pessoal jogando ali. Mas elas não têm nem acesso à competição, senador. Tem a questão associativa que muitas vezes inibe o cadastro dessas equipes dentro do sistema esportivo nacional, junto a uma federação. Mas as vilas poderiam... Aí é que entra esse desenho, Fábio, que a gente precisa fazer. E o primeiro município que desenvolver isso, ele vai ser exemplo para outros. Pode apostar, vai contagiar positivamente. Porque dentro desse sistema esportivo, os equipamentos e os equipamentos públicos, eles são fundamentais. No projeto Transformação RJ, vou fazer aqui um merchandising na página Futuro do Rio, você pode acompanhar a execução da minha emenda, que isso também é dever meu, prestar conta, né? Você vai ver diversas modalidades, muitos jovens, terceira idade, o Remo na Lagoa, que eu tenho lá o projeto, tem um horário só para terceira idade. Não é por causa de mim, eu sou remadora, não é por causa de mim, não. Eu sou um grande incentivador do remo, a gente estava falando também do remo costal e do remo tradicional, né, do beach sprint, que vai ser modalidade olímpica em Los Angeles, do remo tradicional. Mas veja só, desses 4.000 alunos que eu tenho hoje no estado do Rio de Janeiro, eu já tenho 3 em teste no Flamengo, um que foi aprovado pelo Red Bull, e sabe o que eu fiz? Eu só pedi para eles irem lá no meu núcleo, que é isso que você está falando. E olhar. Eu tive uma conversa com a Tisson, né, que é secretário de futebol nacional, e foi meu cliente quando eu era advogado, é um grande amigo. Fico muito feliz de ver ele lá no ministério, do ministro Fufuca. E eu falei isso para ele. Eu falei, olha só, Fábio, eu tenho 4.000 alunos e tenho mais de 22 núcleos pelo estado. O Luiz Lima, o grande deputado federal, ele deve ter o mesmo. E você vai multiplicando isso pelas emendas parlamentares que vão criando isso. Eu sempre digo, esses projetos sociais, eles não podem ser um fim em si mesmo.
Que acontece muito, né? É A isso secretaria vai lá na comunidade, põe lá um projeto de vôlei. Aí teu filho tá aprendendo vôlei, aí muda o secretário. Não, agora não é vôlei não, agora vai entrar o futebol. É. Aí teu filho, bom, vamos jogar agora com o pé. Aí ele vai jogar futebol. Aí daqui a pouco muda a política pública e judô. Não leva a lugar nenhum, porque não traz os clubes e não trazem as federações. Então, imagina se o Ministério dos Esportes fizesse ao final do ano, com um recurso que é dele, que os parlamentares aplicam nos seus projetos esportivos, e muitos aplicam, fizessem um torneio e chamassem os clubes e as federações para olhar, só para olhar quantos talentos você ia poder garimpar. Então, você vê, não só não tem um sistema, como os próprios recursos que são destinados pelo próprio Ministério através de emenda parlamentar, por indicação dos parlamentares, são projetos espaçados. Nem a federação daquela modalidade sabe o que está acontecendo naquela cidade. Então, é todo mundo correndo. Mas eu acho que é porque isso. Você errado, como diz no esporte. Não, e você coloca, por exemplo, as federações numa linguagem oficial. Como as associações ou as comunidades não têm acesso a oficializar a sua entidade, as federações não conseguem observar que existe. Exatamente. Então, eu acho que, efetivamente, a gente precisa criar um núcleo de integração das federações municipais com as comunidades. São muitos projetos de várias modalidades para dar acesso à competição. Essa é uma questão. E tem uma outra questão também... E eles se sobressaem. Porque lá no Remo, eu tenho um menino que era meu aluno, que hoje está no Botafogo. O Botafogo olhou ele lá, falou, opa, pegou ele, juvenil, já ganhou 2 provas, 2 regatas. No Taekwondo, no projeto que eu tenho na Ilha do Governador. Um projeto de lutas, então? A nossa monitora é bicampeã brasileira, era reserva da seleção olímpica, a Duda. Craque, inclusive, vai dar muita medalha para o nosso país, tomara que ela tenha sucesso na vida. Né? O Lucas Vertem, ele foi ser monitor no meu projeto, convite, pedi para ele. Né? Ganhava lá o salário de monitor, complementava a renda dele durante um tempo. Pô, ainda tem o exemplo, né, para o aluno, né, um vencedor. Esporte é inspiração, né? Então... isso, é inspiração. Então você vê quanta coisa está fora de um sistema que não demora muito, a gente consegue construir, mas tem que ter vontade política. Tem. Isso daí é essencial. E aí, falando de vontade política, a gente vem falando sobre a questão da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo ao Esporte. Surgiu lá, quando eu era vice-presidente do Conselho de Esporte da Associação Comercial, o presidente era o Las Grael, por um pedido do Alan Adler, da IMM, ele vendo que a questão da lei de incentivo ao esporte era totalmente direcionada ao terceiro setor. E a lei de incentivo à cultura é terceiro setor e iniciativas privadas, né? Ou seja, qualquer empresa poderia solicitar. Naquela ocasião, a gente conseguiu sugerir também a questão de dobrar o percentual da lei de incentivo. Aí, na época, lá atrás, a gente conseguiu, por meio do... Eu esqueci o nome do deputado, ele foi para... Otávio Leite, na época, foi Otávio Leite, para a Comissão de Esporte da Câmara, e depois de um tempão, depois de anos, isso foi aprovado, deve ter uns 3 anos, dobrar. Mas eu, por exemplo, eu vejo que a lei de incentivo ao esporte, quando ela é só relacionada ao terceiro setor, ela inibe a vinda de grandes etapas, porque as empresas elas estão acostumadas com esse tipo de incentivo. Uhum. Então, por que a gente não consegue, a partir do Congresso e também do apoio do Senado, fazer uma alteração na lei de que a gente também que a iniciativa privada possa propor grandes eventos, porque não são só shows, né, de artistas. Aqui a gente traz o turismo, aqui a gente traz uma série de outros incentivos também do ecossistema do esporte, famílias inteiras, se a gente trouxer grandes etapas. A gente estava falando aqui anteriormente sobre eventos como o Rio Open, eventos como a WSL, cada vez etapas internacionais, digamos, dão capilaridade para o esporte, trazem esse modelo, né, de eventos, trazem inspiração, trazem uma vida saudável para as pessoas, porque elas querem estar naquele ambiente. Por que a lei de incentivo ao esporte, às vezes, é tão difícil? Que a Lei Rouanet, não é que a gente não queira fiscalização, não é que a gente não queira regularização, não é que a gente não queira o que tem que ser feito, mas por que a gente não consegue alcançar um nível, por exemplo, da Lei Rouanet? É fundamental o que você está dizendo, eu vou dar até um exemplo, deveriam se inspirar na lei de incentivo dos estados, e aqui do Rio de Janeiro, do ICMS ou da própria prefeitura, do ISS.
Agora a gente fez em Mas Búzios... ISS no Rio é só cultura. É só cultura. Não... Mas o estado ele é cultura e esporte. Cultura e esporte. E a Enel, ela olhou para o beach sprint, para o remo costal, que vai ser modalidade olímpica em Los Angeles, e ela patrocinou agora a primeira etapa, vai ter a segunda em São Pedro. A primeira foi em Búzios, do torneio Circuito Estadual de Remo Costal, reuniu Flamengo, Botafogo, Vasco, ou seja, tem um retorno também para quem investe. Claro. Né? E dia 14 de dezembro vai ocorrer lá em São Pedro da Aldeia a segunda etapa, que é o patrocínio da Enel. Você vê que a Enel ela aproveita a lei de incentivo ao esporte, que é do ICMS do Estado, né, para investir e aproximar a marca dela de uma modalidade olímpica nova, inclusive, em Los Angeles, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, sim, essa aproximação. Muitas vezes o que é discutido é que você pega um Rio Open. Muitos vão dizer assim, mas o Rio Open, ele já tem a Rolex patrocinando. Você não precisa dar um incentivo para a Rolex patrocinar ou para uma grande marca patrocinar. O próprio evento ele já capta isso. Depende da contrapartida. Exatamente. E aí é que entra a questão social, embora o caso do Rio Open, eles têm uma contrapartida social por iniciativa própria deles, eu conheço, né? Inclusive tem clínicas sociais de tênis, né? Durante o evento. Eu acompanhei os 2 últimos lá, inclusive esse trabalho deles é muito bacana. Investir em esporte dá retorno. A gente tem que incentivar. E como você disse, né, muitas vezes eles acham só que é desnecessário porque a pessoa já tem um patrocinador, porque é um grande evento, amanhã a gente vai estar patrocinando o Campeonato Brasileiro, que não precisa, com lei de incentivo. Mas o Campeonato Feminino não precisa, por exemplo? Pois é. Não é? A gente só tem que escolher realmente quais são as modalidades, talvez, ou fazer algum critério para isso. Mas eu acho que na Lei Rouanet você tem aí tem que ter os critérios, etc., mas os shows são pagantes. Os cinemas são pagantes, então, assim, os filmes são pagantes. Então, assim, existe essa... É o que eu estou falando. A gente tem que separar o joio do trigo. Mas eu acho que a lei de incentivo ao esporte ela pode atrair grandes etapas, porque não pelo fato de elas não se sustentarem os próprios eventos, mas porque as empresas já estão trabalhando nesse ecossistema de lei de incentivo. Então, no momento que você traz uma grande etapa e você tem uma lei de incentivo, fica mais fácil. E aí, qual é o retorno? O retorno social, o retorno de impostos, o retorno de visibilidade pública, nacional e internacional, a rota do turismo, desse esporte, dessa etapa. O Rio de Janeiro faz, né? O Brasil ser parte. Do Brasil. Você pega aí mesmo o próprio beach sprint, né? Ela, a democratização do remo, você pode levar provas e a prática para todo o litoral brasileiro. É isso aí. Né? Porque você tira daqui, no caso do Rio da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Vai ter o remo tradicional lá, mas você pode ter o beach sprint, o remo costal, que é um circuito, né? O barco é muito semelhante, né? A técnica também da competição, levar para Macaé, para Maricá, imagina levar para o norte, para o nordeste do nosso país, né? Essas clínicas, lá no Pará, que já tem clubes de remo, por exemplo, né? E você dá novas oportunidades para essa juventude. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol, poucos vão ser. Eu falo sempre isso. Queiroz, poxa, vai fazer canoagem, vai fazer remo, que você vai ser como o Isaquias, vai ser como o Lucas Vertem, vai ter oportunidades maiores, inclusive, de se destacar. Eu sou bem suspeita porque eu sou jornalista pelo Flamengo. Eu ganhei no ano do centenário do Flamengo e o Bug perguntou o que você gostaria. Eu falei a faculdade. E foi aí que bacana. eu... Ó como é que esporte e educação, eles se complementam, né? Eles se complementam. E, na verdade, era uma competição que ele falou assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não ganhar, eu sei todos os barcos que eu vou ganhar. Eu só não sei se eu vou ganhar com o seu. Se você não ganhar, a gente perde o campeonato no ano centenário. Então, você precisa querer alguma coisa. Eu quero a faculdade. Então, eu sou jornalista hoje pelo Flamengo. E fez um bom pedido, né? Podia pedir um carro e você pediu a sua formação. Muito melhor. E estou aqui hoje, né, com esse papel. Mas, enfim, eu acho que esporte é isso. A gente tem que trabalhar muito essa questão das apostas. A gente tem que aprimorar a lei de incentivo. A gente tem que botar essa molecada para fora do computador, né? Inspirar, né? Trazer mais pessoas para serem modelos, né?
E, senador, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Eu acho que eu sou muito feliz de ter você como senador. Tem que, né, também sou fã, porque o trabalho que a gente vê pelo esporte que você faz é legítimo. Não é, né, não é político. Ele é um trabalho legítimo, é o que você sente, é o Eu que você trouxe um gosta. pouco da minha experiência profissional como advogado esportivo, né? Exatamente. Então, a gente pôde aprovar a Lei Geral do Esporte com diversas emendas, alguns vetos que a gente precisa derrubar, como, por exemplo, para a compra de equipamentos para as modalidades olímpicas, a isenção de imposto, para que a gente possa competir em igualdade comum, porque a gente tem os melhores atletas. A gente precisa dos equipamentos. O barco, né? por E exemplo, o governo federal tem que entender. Você trazer um barco de Empache remo, lá de de- vela lá de fora, é um preço. Né? Você conseguir com incentivo, você vai até democratizar, porque você vai trazer mais É isso aí. oportunidade para mais pessoas terem acesso àquele bom equipamento. Né? Então tem uns vetos ainda para a gente derrubar. A Sociedade Anônima do Futebol, que eu fui relator, e é uma realidade, é uma vitória ver hoje no país tantos clubes se transformando em sociedade anônima, o investimento entrando no nosso país, investimento estrangeiro, inclusive. Né? Isso vai fortalecer o produto nacional do futebol. Isso sim é positivo para o futebol, para todo o esporte, de modo geral, porque você vê o próprio Flamengo, outros clubes investindo em esportes olímpicos, né, porque conseguiram separar, ainda que não sejam sociedade anônima, mesmo como clube associativo, separaram, né, o orçamento dos esportes e olímpicos e do futebol, e assim conseguiu fortalecer algumas modalidades e se destacar, não só no futebol. Né? Então, a Sociedade Anônima do Futebol, ela dá um empurrão e ajuda todo o ecossistema do futebol, e ver Botafogo e Atlético Mineiro na final de uma Libertadores, embora não fosse a consequência imediata da lei, né? Porque a lei é uma mudança cultural da Sociedade Anônima do Futebol. Depois de virar essa chave, responsabilidade financeira, você vai atrair governança, vai atrair maiores receitas, menos irresponsabilidade com o dinheiro do clube, né? E isso vai repercutir em resultados esportivos. Botafogo e Atlético Mineiro fizeram isso chegar antes, duas SAFs alvinegras brasileiras no final da Libertadores. E, além desses projetos, a aposentadoria especial para os atletas, que nós aprovamos, projeto do senador Romário, aprovamos há poucas semanas no Senado, eu fui o relator, deve ir para a Câmara, que é importantíssimo, que a gente sabe que o atleta tem a vida curta, esportiva, profissional. Né? Então, esses projetos, a própria CPI, que eu tenho me dedicado, de manipulação de apostas, porque está interferindo a manipulação no esporte, são temas próprios, temas que eu trago comigo da minha experiência profissional e que eu tenho a oportunidade de melhorar de alguma maneira, contribuir de alguma maneira. Obrigado, Fábio. Viu que ele é bom, né? Obrigada, senador. Então, a gente se vê no próximo programa.